Se você realmente quer alguma coisa na vida, não um desejo passageiro, não algo superficial, mas algo que você sente, lá no fundo, então você precisa entender isso. Conseguir o que você quer não é sobre sorte, não é sobre talento e definitivamente não é sobre esperar o momento perfeito. É sobre clareza, porque a verdade é que a maioria das pessoas não fracassa, elas simplesmente não sabem o que realmente querem. Elas seguem caminhos que parecem bons, que parecem certos, que parecem seguros, mas não são delas. São caminhos escolhidos pela pressão, pela comparação, pela opinião dos outros. E por isso, mesmo fazendo muito, elas continuam se sentindo vazias, perdidas, sem direção. Porque quando você não sabe exatamente onde quer chegar, qualquer esforço se torna disperso. Você se movimenta, mas não evolui. Agora imagina isso. Um homem passa anos da vida dele tentando dar certo. Ele trabalha, ele se esforça, ele muda de plano, ele tenta de novo, e de novo, e de novo, mas nada parece funcionar. Nada parece avançar, e aos poucos ele começa a duvidar de si mesmo, começa a acreditar que talvez não nasceu para dar certo, que talvez não seja capaz, até que um dia, cansado de tentar sem resultado, ele para, e pela primeira vez ele não tenta agir, ele não tenta correr, ele não tenta resolver tudo, ele só pensa e faz uma pergunta simples, mas poderosa: o que eu realmente quero? Não o que parece bonito, não o que impressiona, não o que os outros vão aplaudir, mas o que faz sentido para ele, o que ele escolheria, mesmo que ninguém estivesse olhando. E nesse momento, tudo muda, porque, pela primeira vez, ele é honesto consigo mesmo. E isso cria algo essencial: clareza. E quando existe clareza, surge direção. E quando existe direção, surge progresso. Agora, ele não está mais perdido. Agora ele sabe para onde ir. E isso muda completamente a forma como ele vive. As decisões ficam mais simples, as escolhas ficam mais claras. E o mais importante, a energia deixa de ser desperdiçada. Agora, cada ação tem um propósito, cada passo tem uma direção, e aos poucos, mesmo que devagar, ele começa a sair do lugar. Mas aqui está a parte que ninguém fala. O caminho não fica fácil. Na verdade, em muitos momentos, ele fica mais difícil, porque agora não existe mais desculpa, agora existe responsabilidade. E com isso, vem o desconforto. Ele falha, ele erra, ele se frustra. Tem dias em que ele pensa em desistir. Tem dias em que parece que nada vale a pena. Mas existe uma diferença agora. Ele não foge mais. Ele continua. Porque ele entendeu algo que muda tudo: persistência. Não é sobre nunca cair. É sobre sempre levantar. De novo, e de novo, e de novo. Cada erro deixa de ser um problema e passa a ser um ajuste. Cada falha deixa de ser um fim e passa a ser um aprendizado. E isso transforma completamente o jogo. Porque agora não existe mais derrota. Só existe evolução. E com o tempo, essa mentalidade começa a moldar quem ele é. Ele fica mais forte, mais resiliente, mais disciplinado, mas ainda existe algo faltando. E ele percebe isso também. Ele percebe que não pode fazer tudo sozinho, que tentar carregar tudo sozinho só torna o caminho mais lento, mais difícil. Então ele começa a buscar pessoas que já chegaram onde ele quer chegar, pessoas que pensam diferente, que enxergam mais longe, que não aceitam o básico. E isso muda tudo, porque o ambiente tem mais poder do que você imagina. As pessoas ao seu redor influenciam suas decisões, seus pensamentos, seus padrões. E quando você muda o ambiente, você muda a sua trajetória. Agora ele cresce mais rápido, aprende mais rápido, evolui mais rápido. E pouco a pouco, ele já não é mais o mesmo homem. Os hábitos mudaram. A forma de pensar mudou. A forma de agir mudou. E principalmente, a forma como ele se vê mudou. E aqui está o ponto mais importante de todos. Antes da sua vida mudar, você precisa mudar sua identidade, suas crenças, seus padrões. Porque o mundo externo é um reflexo direto do seu mundo interno. Se você continua sendo a mesma pessoa, vai continuar tendo os mesmos resultados. Mas quando você muda, tudo ao seu redor começa a responder. As oportunidades aparecem. As portas começam a se abrir. As coisas começam a fazer sentido. E o que antes parecia impossível começa a parecer alcançável. E um dia, sem perceber, ele chega lá, no lugar que antes parecia distante, no objetivo que antes parecia difícil. E quando ele olha para trás, ele entende. Nunca foi sobre sorte. Nunca foi sobre talento. Sempre foi sobre transformação, sobre consistência, sobre clareza, sobre persistência.
e sobre se tornar a pessoa capaz de conquistar. Então, se você quer saber como conseguir o que você quer, comece aqui. Seja honesto consigo mesmo. Descubra o que realmente importa. Pare de seguir o caminho dos outros. Comece a construir o seu. Tome ação, mesmo pequena, mesmo imperfeita, mas constante. Aprenda com cada erro, não fuja do processo e, principalmente, se cerque das pessoas certas, porque isso pode acelerar anos da sua vida. E nunca esqueça, no final, você não conquista o que você quer, você conquista aquilo que você se torna. E a pergunta agora é, quem você está se tornando hoje? Porque essa resposta define tudo, seu futuro, sua realidade e o que você vai conquistar. Comece hoje. Não espere o momento perfeito, não espere estar pronto. Comece como você está, com o que você tem, mas comece. E continue, porque é isso que separa quem sonha de quem conquista.